One. Fala pessoal, estamos aqui no painel do CMO Summit Online. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Ávila, sou Head de Growth Marketing da Spark Influencer Marketing e nós estamos aqui num painel super especial sobre mensuração em influência. Trouxe a minha colinha, então estou com alguns papeizinhos aqui para que a gente tenha um papo bacana, para que todos vocês entendam de uma vez por todas como e por que fazer uma boa mensuração em influência. Eu gostaria de começar esse painel sendo chato, lendo um trechinho bem pequenininho de uma matéria do Meio Mensagem que embasou todo esse nosso papo aqui, junto com os nossos convidados que já vão aparecer aí para vocês. Então é um dado aqui do Instituto de Pesquisa e Big Data, Data Makers, tá? Que entrevistou líderes de marketing de grandes marcas e diz o seguinte: parte do desafio em relação ao desempenho recai na dificuldade de mensuração dos resultados, das barreiras para a adoção do marketing de influência. A falta de confiança nos resultados foi citada por 21% da base consultada. A maior parte dos CMOs considera difícil, 52% dos CMOs do Brasil consideram difícil medir os resultados das ações de marketing envolvendo creators. O restante avalia essa tarefa como fácil, 23%, muito difícil, 21%, e muito fácil, apenas 6%. Então, a maioria hoje do nosso mercado está com uma grande dificuldade, um grande desafio na mensuração quando se fala em marketing de influência, quando se fala nessa disciplina. Então eu trouxe aqui convidados extremamente especiais do mercado, meus colegas também da Spark. Eu gostaria que cada um se apresentasse rapidamente aí para a galera conhecer vocês. Vou começar aqui para quem está aqui já do meu lado. Então o Rafa da Dagaz Influencer, queria que tu se apresentasse rapidamente. Claro, bom, eu sou o Rafael Dagaz, eu tenho uma empresa de agenciamento comercial e publicitário para criadores de conteúdo, a Dagaz Influencer, e a gente trabalha com mensuração de dados o tempo todo para construir as campanhas, entregar bons resultados e melhorar a performance dos nossos criadores junto nas campanhas de publicidade que a gente apresenta. Boa. Do ladinho a Ana. Muito prazer, sou a Ana Carapina, sou especialista em Sprout Social, que é uma ferramenta que conecta as agências, outras marcas, com os criadores de conteúdo e a análise de todo esse mercado de marketing de influência e gestão de marketing de influência também. Boa. Temos do lado da Ana aí o Gabriel. Prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou gerente de Data Solutions na Spark. E estou aí há 4 anos trabalhando e desbravando basicamente todos os entremeios da mensuração de marketing de influência. Estamos todos bem apresentados aqui, pessoal. E o objetivo do nosso painel é trocar uma ideia sobre mensuração, um bate-papo bem informal. Então, para você que trabalha no time de marketing, trabalha numa agência de publicidade, esse papo vai ser muito rico, porque aqui temos especialistas, muito mais do que eu. Eu vou aprender com essa galera aqui, na verdade, sobre como a gente consegue mensurar e entender se, de fato, creators dá ROI. Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Eu queria começar, galera, sobre a maturidade do mercado. Como vocês avaliam hoje a maturidade na mensuração desse mercado de influenciadores, creators, tendo em vista que, pegando aqui a minha referência, só a Spark tem 10 anos de mercado. A gente sabe que 10 anos atrás era um mato gigantesco. Não que hoje não seja, né? Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas na visão de vocês, queria começar com o Gabi. Na tua visão, Gabi, como que está hoje a maturidade do mercado em relação a dados, a mensuração? Legal, Vini. Eu acho que está muito variada. Eu tenho uma visão muito específica. Como a Spark, a gente acaba atendendo os mais diversos segmentos do mercado.
eu entendo que existe uma diferença por segmento, por indústria do mercado. Existem os precursores, a gente vai falar de beleza, moda, autocuidado, que são aqueles que começaram lá no início, com os reviews das primeiras creators que faziam review de um produto, às vezes sem essa estrutura de market influence que existe hoje. Eu entendo que este mercado hoje, ele já se torna mais maduro que os demais. Mas eu vejo muito, por outro lado, que existem segmentos que, por terem temas complexos ou por terem ainda temas delicados, questão financeira, por exemplo, hoje a gente trabalha muito com o mercado financeiro também, mas não é tão fácil de entrar. Então, foram marcas, foram players que esperaram alguma consolidação do mercado, algum amadurecimento para que pudessem entrar de maneira mais estruturada. Hoje eu acho que o que faz a diferença nessa maturidade não é tamanho de empresa ou investimento, porque a gente pode ver casos de empresas ainda imaturas mesmo com investimento maior e empresas maduras com investimento menor, mas acho que é muito do tempo e do aprendizado de inserção daquela empresa e daquele segmento dentro do universo de marketing de influência. Boa. Show de bola. Ana, qual que é a sua visão? Então, eu tô num lugar que eu tô em comunicação com marcas e agências, desde as maiores até as menores, quem tá começando. E geralmente quem procura a Sprout e a Spark, às vezes está engatinhando nesse mercado. E eu sinto desse cenário que as empresas, elas estão olhando muito para fora, muito para o outro, o que o outro está fazendo e focando um pouco menos em si, no seu mercado, no que ela quer fazer com o seu serviço, com o produto. Então, eu acredito que a maior dificuldade, principalmente para aqueles que estão começando, é justamente isso, entender que o marketing de influência, ele é sobre participar de uma conversa, mas também entender sobre a si, o seu produto, o seu serviço. Então, eu sinto que isso pode melhorar dentro desse cenário. Boa. Olha, eu diria que hoje a gente tem um mercado muito... A gente consegue enxergar tudo que está acontecendo. Tem os grandes players que estão evoluindo muito no processo de mensuração de dados e pequenos players que também estão dando o seu melhor e fazendo muito bem o que estão fazendo. E ao mesmo tempo, tem muito achismo ainda. A gente consegue ainda enxergar muitas empresas que acabam olhando muito o que o outro está fazendo e deixando de entender qual que é o próprio público, quais são os próprios objetivos para poder gerar um resultado e gerir uma campanha, né, com qualidade, com resultado. Então, eu vejo que tem um pouco de um tudo no mercado. A gente está muito num momento de muita expansão ainda, né? E esse processo de expansão acaba acontecendo dessa forma, né? Essa mescla aí de players com pensamentos e formatos de trabalho diferentes. E assim, ao mesmo tempo é bom, porque a gente está também testando muita coisa, né? Claro. Então, às vezes uma pequena empresa está fazendo um negócio que é totalmente diferente do que outras empresas grandes estão fazendo no mercado e está gerando um baita resultado. E ela pode servir de case para outras empresas que são do mesmo tamanho ou do mesmo nicho, Com do certeza. segmento. Com certeza. Você falou de achismos, né? Eu acho que esse é um tema interessante, porque muito no marketing digital, no marketing de influência, ainda se fala das métricas de vaidade, né? O quanto hoje, Rafa, você enxerga que o mercado em si, e aí tu pode trazer talvez algum case, algum bench, que de fato conseguiu sair dessas métricas de vaidade, seguidores, será que seguidores diz muita coisa? Enfim, e começou a de fato olhar para aquilo que importa. Legal, eu vou começar com uma história, então. A gente teve um caso de uma marca de utensílios masculinos, acessórios masculinos, e ela veio com interesse, com o objetivo de fazer awareness de seus produtos junto a alguns criadores do segmento de moda e comportamento masculino. Ao longo do processo, a gente foi deparado pela própria empresa tentando entender, mas não está vendendo, não está gerando resultado. Então qual é esse resultado? O que você está buscando exatamente, né? E aí que a gente identificou no meio da história que elas estavam precisando mesmo, era uma conversão, elas queriam gerar venda, né? E aí toda a comunicação teve que ser alterada durante o processo, durante o trabalho que estava sendo empenhado naquele momento. E aí quando a gente vai falar dessa maturidade das empresas e entender o que elas querem de fato, né? Então, olhar muito bem para esse objetivo, o que elas estão buscando. Eu tento ao máximo em todas as campanhas falar, vem cá, então o que você quer exatamente? Sim. E se ela não me fala o que ela quer, a gente vai impor alguma coisa, porque não é possível que a gente vá ter que trabalhar ao acaso, né? Então,
Esse case eu acho bem interessante, justamente porque a gente fez toda a mudança, focamos aí na conversão. Até hoje esse creator trabalha com essa marca, já tem peças proprietárias sendo produzidas junto com essa marca, né? E aí você conseguiu ter uma condição de awareness, de branding, de recall, de conversão ao longo de todo um caminho de longo prazo no trabalho com esses criadores, né? Eu acho que o dado, né, a mensuração, ela é importante não por simplesmente, que dash legal, que bacana, mas sim nesses ajustes de rota. É para entender de fato, primeiro deixar claro o que a marca quer, para mudar a rota, talvez até mudar os conteúdos, toda a comunicação. Gabi, aconteceu isso? Acredito que sim, Muitas vezes. mas me traz aí, até para a galera entender, um caso prático de uma mudança de rota. A marca estava olhando para métricas X e, na verdade... Não vou nem falar de mudança de rota, Vini, mas o exemplo do Rafa é muito bom nesse sentido, que eu acho que a palavra que a gente vai falar pra caramba aqui hoje é objetivo. Por quê? E vou tentar fazer um link disso com maturidade. Maturidade é você saber mensurar o que você quer, você entender o que você está fazendo com marketing influência, qual é o papel dele dentro da sua estratégia de comunicação como um todo, envolvendo todos os meios. A disponibilidade de dados hoje é cada vez maior. Total. A gente tem número para tudo que é lado. Com uma ferramenta que nem a Sprout, com algum outro parceiro, a gente falou um pouco antes aqui em off de social listening. Então existem outras fontes de dados que você vai trazer e tudo é informação, tudo é métrica, tudo é KPI. Agora, se você não sabe qual o papel do marketing influência na sua estratégia de comunicação e no seu objetivo de negócio como companhia, como empresa, você não tem maturidade para mensurar ele. E vamos fazendo mais um link com métricas de vaidade. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é conversão. Meu objetivo é busca de perfis próximos de um nicho específico que vão converter em venda para mim. O número de seguidores pode ser a métrica mais irrelevante nesse seu cenário. Mantendo em conversão o número de likes. Para que me importa um like? Me importa a conversão. Eu posso ter esquecido, vou dar exemplo pessoal, de curtir a publicação, porque ali já apareceu o linkzinho, eu vou clicar e estou indo para comprar, não para dar o like naquele conteúdo específico. Então eu acho que a maturidade vem muito desse contexto de saber o que se quer e onde encaixar a influência na sua estratégia, para daí saber o que mensurar e olhar para aquele objetivo claramente. Não pensar em awareness, depois conversão e tudo no meio, porque como o Rafa falou, isso gera todo um remodelamento da campanha. Toda a comunicação ela vai ser alterada porque aquela comunicação não atende o objetivo específico. Eu acabei não explanando a parte das métricas de vaidade, mas puxando esse gancho, eu entendo hoje, quando a gente vai falar de mensuração de dados ou de captação desses dados e como que a gente vai entender esses dados, não tem como a gente não falar de dashboard, obviamente, né? Claro. Mas eu consigo imaginar isso como um grande dashboard onde todos esses dados são como se fosse um equalizador de rádio. Acho que fica mais fácil do pessoal entender de som, né? Então tem aquelas... vão sendo mudadas as ondas e a comunicação vai gerando, enfim, luzinhas mais altas, mais baixas. Eu imagino um pouco nesse sentido, né? Então, muitas vezes você precisa entender quais são esses dados para poder saber como que você vai corroborar na tua campanha. E saber esses dados não significa simplesmente olhar para o número, porque o número ele é mais insignificante nesse processo do todo. O melhor é você entender esse cenário, né? Então, beleza, hoje eu tenho criadores que têm alto número de inscritos, fazendo uma campanha de conversão e que, de repente, essa conversão não acontece na ponta, você não consegue mensurar isso. Ou do outro lado você consegue mensurar isso com criadores menores que têm uma baita taxa de engajamento e consegue ter um resultado incrível. Mas pode ser o contrário disso tudo também. Então, interpretar esses dados sem olhar para o número grande, sem olhar para o número maquiado, o que acaba sendo muito comum hoje em dia, a gente percebe que existem profissionais que às vezes com medo de falhar, com medo de errar, eles acabam trazendo e fortalecendo um dado que de repente não é tão relevante para aquela campanha, para tentar fazer um trabalho de convencimento interno, né? Falta um pouco desse profissionalismo, né? De conhecimento mesmo, e não de falta de moral, não é isso, é falta de conhecimento mesmo, informação e de uma cultura de falha para conseguir construir um bom trabalho aí de marketing de influência. Não, animal. Mas vamos lá,
existe uma pessoa que eu tenho certeza que existe uma pessoa que ainda não fez influência. Alguém está nos olhando que ainda não fez influência. Se você é esse alguém, eu quero perguntar aqui para os nossos especialistas. Beleza, você nunca fez. O que eu mensuro? Como que eu começo? Quero perguntar para a Ana. Como que eu escolho o influenciador? Porque para que eu mensure, eu tenho que mensurar algo, certo? Não começa do além, assim, uma mensuração. Mas eu preciso mensurar algo. Esse algo, no nosso universo, é o creator. Como que a pequena empresa pode começar, Ana? É um pouquinho do que o Gabi e o Rafa falaram, assim, o marketing de influência, ele não olha só o dado, ele olha todo um contexto. E para começar, a gente precisa saber o objetivo, como o Gabi mesmo falou. Primeira coisa, a gente entender o objetivo. A partir disso, usar uma ferramenta que mostre os influenciadores, que mostre a performance desses influenciadores. A Sprout, ela faz isso, né? Então, a partir de um contexto, a partir de uma conversa, a gente usa dessa ferramenta para participar de alguma conversa. Então, na Sprout, por exemplo, quando a gente entra lá, a gente tem mais de 8 milhões de influenciadores. E marcas também estão ali. Então, para quem agencia, é legal para conectar o influenciador com a marca. Então, mais uma vez, né, vai depender do objetivo. Ali a gente consegue mensurar o que estão falando agora no momento. Semana passada eu fiz uma pesquisa para saber quem já estava falando sobre Marisa Mayô. Na época, eu estava atendendo um cliente do segmento de fraldas e eu perguntei para ele o interesse dele em fazer um comercial, algo desse sentido, com o bebê reborn, porque tinha uma pesquisa referente a esse assunto. Então, é sobre pegar um pouquinho dos dados dos influenciadores, entender como eles estão performando. A partir disso, entender o momento da minha marca. Se eu sou, colocar como exemplo essa empresa de fraldas. Se eu sou uma marca que eu estou começando, eu quero entender qual o objetivo que vai ser. Se vai ser awareness, se vai ser conversão, o que eu quero falar, o que eu quero que a minha comunidade, que a comunidade fale sobre mim. Certo. E tudo isso a Sprout faz. Desde mensuração até uma análise prévia do influenciador. Então, se lá na plataforma está escrito que o influenciador entrega, em média, 3% de engajamento, é essa régua que eu vou colocar no influenciador. No mais, entra um contexto, que aí ele pode superar ou não. Isso a plataforma mostra também, se ele superou com uma campanha ou não. Então, vai depender do objetivo versus o estudo, os dados que a plataforma entrega, mas o contexto que o Rafa mencionou. Boa, eu estou entendendo que usar uma plataforma, ter tecnologias é muito importante, inclusive para quem quer começar certo. Gabi, o que é o essencial? O que precisa ser essencial? A plataforma, mas eu quero começar a influência. E eu não quero começar no Word, no Excel. Eu quero começar certo. Até porque o investimento que eu tenho que distribuir de uma maneira inteligente e ver o retorno. Acho que a maioria da galera que está nos assistindo, médias, agências, marcas, enfim, precisa fazer essa boa distribuição do budget e conseguir mensurar para o teu retorno. Não, com certeza, Vini. Eu acho que são os dois caminhos, né? Ou você ter a ferramenta, ou você ter um parceiro da Gaz, Spark, com uma ferramenta, porque obviamente esse parceiro também vai usar essa ferramenta. Por quê? Você falou um ponto que para mim é essencial, medir o valor. Sem mensuração correta, você não vai estar medindo valor, você vai cair em vaidade, métricas de vaidade e questões assim. E um ponto que antes a gente chegou a falar de achismos aqui por cima, uma coisa que eu gosto muito, principalmente se a gente está falando de negócios menores, que não vão ter a estrutura de um grande player do mercado, a ferramenta traz outra coisa que é muito essencial, o contexto que a Ana trouxe. A gente tem um olhar muito míope sobre esse mercado. Muitas vezes a gente vê uma marca chegando e eu queria contratar fulano porque eu sigo ele, o conteúdo dele é legal, eu queria contratar esse fulano porque, sei lá, minha mãe adora, e eu acho que minha mãe é nosso público. E sem uma ferramenta que vai te auxiliar a entender demograficamente, comportamentalmente e de resultados esses perfis, você não vai fazer uma boa seleção de nomes. Então, eu acho que assim, a plataforma, além da parte de mensuração, ela tem essa parte de descoberta que é essencial para você sair da bolha do seu pensamento, né? Você entender e conseguir mapear exatamente qual público você quer atingir e quem conversa realmente
com esse público. E um ponto que você provocou e a Ana trouxe, que eu acho que é muito legal, o Rafa também falou, número por número, ele não me diz nada. Ele é simplesmente um número bruto. Qual é o contexto dele e o que ele está me apresentando? E a gente sabe que diversos perfis e diversos nichos vão ter comportamentos diferentes. E o mesmo perfil pode ter comportamentos diferentes, diferentes formatos. Então, a ferramenta também te auxilia a ter o balizador. Como é que eu vou dizer se eu cumpri meu objetivo, se minha campanha foi positiva, se eu não sei o que é bom ou o que é ruim? Se eu não sei o que eu esperava que acontecesse, se eu não sei quanto eu esperava de awareness, quanto eu esperava de conversão, como esses perfis vão se comportar dentro dessa demografia. Então, eu acho que a ferramenta é essencial como esse passo, mas se você realmente quer, e falando ainda de maturidade, pegando o gancho, ter um parceiro é essencial para que você comece com o pé direito, porque você precisa dessa expertise. Se você nunca fez, todos nós aqui caímos na influência em algum momento vindo de outro lugar. E é um universo totalmente diferente do marketing tradicional digital. Eu queria tangibilizar isso, Rafa, em um case prático. De um case que uma marca precisou entender o contexto, precisou entender essas nuances dos dados para que a galera entendesse onde que o mercado está hoje, o que já é possível fazer hoje na mensuração, porque talvez, mas beleza, é uma plataforma, é assim, é assado, mas é um exemplo prático disso. Um exemplo prático, eu tô vendo aqui no Dash, eu tô vendo esse KPI, com esse KPI eu vi esse creator, eu queria que tu tentasse tangibilizar em algo bem prático. Certo, eu tenho um case bem interessante, mas só complementando aqui, Tá. que eu acho que vale a pena, para a gente também não colocar o sarrafo lá em cima. Então, tem muita gente que de repente é um pequeno empreendedor, que não vai conseguir ter um parceiro nesse momento e tal. Primeira coisa tem um link, traqueie esse link, Isso, era aí que eu queria chegar. coloca uma boa UTM, né, e rastreia o que está acontecendo durante essa comunicação. Então, obviamente que o criador vai passar os dados, né, de repente vai fazer um print, ou, né, assim, é uma pena que ainda precisamos estar apegados a prints, né, e inclusive grandes empresas ainda pedem prints, mas uma UTM num link vai conseguir contar tanta história sobre a jornada de compra daquela audiência que está sendo impactada, que já consegue fazer algo incrível. Então, é uma coisa pequena, simples, que talvez não tenha nenhum custo, né? E dá para trabalhar super bem. Com certeza. Agora, um case interessante, a gente teve um histórico com uma marca esportiva de calçados, né? Legal. Que está dentro de uma outra grande empresa de varejista esportivo, né? Não vou citar nomes, mas acho que deu para entender mais ou menos. A gente fez uma campanha com alguns criadores para fazer o lançamento. Então, uma campanha de awareness, lançamento de produto, né? Tomar consciência de que aquele produto existe, né? E, na verdade, era uma série, eram vários produtos ao mesmo tempo. Então, a gente fez uma campanha ali focada nisso. Ao mesmo tempo, a gente também estava utilizando o tracking nos links. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, para quem está nos assistindo, prestem atenção na fala do Rafa, que ele falou, era uma campanha de awareness, objetivo. Sim. Então, foi definido um objetivo. Foi definido, pelo amor de Deus, gente, com objetivo. Sem objetivo, ninguém vai em lugar nenhum. Só voltando então, né? A gente estava, obviamente, traqueando os links dessa comunicação como um todo. E daí, através de uma grande varejista. Certo. De esporte. Uma pessoa de dentro dessa empresa varejista veio falar com a gente. O que está acontecendo que vocês estão vendendo tanto? Nunca vendeu tanto, de repente está vendendo tanto. Ué, aquele ué, né? Simplesmente o que a gente estava... lógico, a gente vai entender, vai olhar com calma e tudo mais. A gente conseguiu entender que, obviamente, a gente estava trabalhando em todos os... se é que ainda podemos falar em funil de compra, né? A gente estava trabalhando em todas as etapas. A gente estava fazendo evento com a marca, a gente estava promovendo os produtos, a gente estava testando, fazendo review de produto. Então, a gente estava com todo um contexto ali, durante uns 4 meses, mais ou menos. É óbvio que, com o tempo, isso aí vai gerar um resultado, né? De venda concreta. Por conta disso, essa empresa varejista, que estava em conjunto, né, pertence ao mesmo grupo, claro, já trouxe que, então eu quero aumentar essa performance, eu quero dar um potencial a mais, então eu vou investir mais em conteúdo para poder trazer esse resultado em vendas. Certo. O resultado disso, ao longo de um ano, a gente trabalhou com cerca de 7 criadores que falam de corrida de rua,
ao longo desse um ano é que só um desses criadores que antes gerava em torno de uma receita de 100 mil por mês para esse varejista, chegou no final do ano gerando 1 milhão. Caraca. E fora os outros todos que também estavam entrando nessa história e acrescentando. E o que a gente fazia? Era ouvir a audiência. Então, o que a audiência queria? Era oferta? Que oferta? Para qual produto? E trazer isso, e trazer a marca junto, né? E junto com o pessoal que cuida do e-commerce mesmo, sabe? Então, o que vocês têm, o que vocês podem me trazer de benefício? Essa audiência está buscando tal e tal situação. Ou, de repente, tá na hora de fazer um evento, vamos juntar essa galera, vamos todo mundo ir para uma loja, se encontrar, fazer um treinão, alguma coisa do tipo. Então, a gente foi construindo ao longo de um ano inteiro, que viraram 2 anos e continua até hoje, em outros formatos, obviamente, né? Mas acho que o principal case que me mostra hoje que uma campanha ela é possível de ser construída em desde o awareness até a conversão com o mesmo perfil ou com perfis similares, isso é possível ser feito e é possível você gerar resultados inesperados ao longo do processo e que bom, né? Sim. Puxando um gancho, Vivi, numa pergunta de antes, eu tô só gancho hoje, gente. Mas puxando um gancho, isso que o Rafa falou para mim me dá uma luz de o ideal não é mudar o objetivo em meio à campanha, porque as coisas precisam conversar. São várias linhas que se interligam, como o Rafa disse. Então, eu não vou abandonar o awareness, mas com awareness e com mensuração de entender o que esse público quer, além do que eu estou fazendo para ele, é evento, é review, é sair para a rua com a marca, é ter mais proximidade de fazer um aulão, um treino. Então, eu acho que, na verdade, são desdobramentos de uma ação bem-sucedida e não necessariamente simplesmente uma pura mudança de rota de não quero mais awareness, quero conversão, não. Total. O awareness vai te dar um pilar de sustentação da conversão que você vai adicionar nesse plano. Então, eu acho que é um casamento disso tudo também que funciona. Porque todas, no final das contas, estão acontecendo em conjunto, né? E uma coisa que você mencionou que é muito interessante é a questão do tempo. Porque às vezes a pessoa, o cliente, ele escolhe um influenciador e faz ali um combo de stories, um Reels, e depois para de falar com esse influenciador, de contratar esse influenciador, porque ele não rendeu em um post. Então, essa consistência também é importante, né? Nossa, demais, demais. Sem consistência, sem frequência. E tem até dados, inclusive. Temos dados e pesquisas, né? A Nielsen fez algumas pesquisas mostrando esses dados, o quanto que ao longo de semanas, acompanhando uma campanha em que tinham vários conteúdos acontecendo, quanto mais conteúdo em determinado período de tempo, todos os indicadores de KPIs cresciam. Então, seja recall, seja consideração, seja conversão, seja awareness, seja construção de marca. Então, todos eles foram sendo acompanhados com a constância, a frequência e a construção de um relacionamento com o criador e com a sua comunidade. Eu acho que isso é essencial. A gente tem alguns casos, mas um case muito nessa linha do que a gente está falando. A gente tem uma marca de moda que a gente atende na Spark e ela já está com a gente há vários anos e ela tem o mantra da constância do Always On. Independente de ter coleções novas a serem lançadas, ter uma promoção. Cara, esse mês não vai dar nada, mas a gente vai ter constância, a gente vai ter os mesmos creators com o mesmo discurso, falando com aquela comunidade. Isso gera uma diferenciação, tanto que é um benchmark nosso próprio, que a gente não compara ela com ninguém. Ela conversa no universo de métricas dela, porque ela chegou num nível de maturidade com esse público que outras ainda vão chegar, mas é realmente constância, tempo e trabalho que vão resultar nisso. Sim, animal. Eu gostei muito desse case, Rafa, porque me chamou a atenção uma partezinha, várias partes, mas me chamou a atenção quando tu falou creators que correm, né, especificamente nichados, pelo que eu entendi. E eu fiquei me perguntando o quanto o creator, a visão do creator, eu queria trazer um pouquinho a visão do creator, né? A gente trouxe muito a visão da agência, a importância da marca, acompanhar a mensuração, mas eu queria entender um pouco, talvez tenham creators aqui nos acompanhando, o quanto o creator precisa estar ciente disso, da mensuração, dos dados, que serão, entre aspas, cobrados desses resultados para ter uma consistência, para estar novamente em mais campanhas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Certo. Não, acho que é importante que os CMOs, que executivos também tenham consciência do que está acontecendo do lado
de cá, né? Exatamente. Criadores de conteúdo. Hoje, qualquer campanha que precisa ser construída da melhor forma possível, a quatro mãos, trazendo know-how tanto de quem entende da própria marca, quanto de quem entende daquela comunidade, casar essas informações para construir uma boa estratégia de comunicação e conteúdo para aquela audiência. O criador de conteúdo ele não precisa ser o BI, ele não vai ser aquela pessoa que vai... Muito bom. Não, se a gente colocar assim, se eu falar essa palavra, vai mudar tudo, porque vai ser... Não, ele não precisa ter todo esse know-how, mas ele vai saber direcionar, de acordo com o que ele já tem de experiência, né, nessa trajetória, o quanto que ele gera de resultado. É óbvio que, conforme o marketing de influência vai crescendo e criadores vão ganhando mais experiência e maturidade também nesse mercado, eles vão construindo melhor esses estudos, essas análises, até porque isso impacta no melhor conteúdo para eles, impacta na melhor receita que eles vão gerar através desse conteúdo, seja através de publicidade, através de afiliado, através de AdSense ou outras formas, né, de geração de monetização que ele vai trabalhar. Então, ele precisa, obviamente, começar a entender mais o seu próprio negócio, Claro. né? Só que se a gente estiver falando dentro de uma campanha publicitária, é importante que essas cabeças pensam em conjunto. Hoje é muito difícil acontecer e eu sei que tem um abismo enorme entre conseguir construir uma cocriação contínua com os criadores, né? Não é uma tarefa simples, não dá para fazer, de repente, uma campanha está exigindo trabalhar com 100 criadores de conteúdo. Eu vou cocriar com todos eles, é um pouco complicado. Exato. Então, acho que todo formato de campanha é válida e tudo mais, mas se você está construindo... se você está construindo esse conteúdo em conjunto, em cocriação, então o know-how e a expertise de um lado vai ajudar e contribuindo do outro. Então, aí vai no que o Gabriel falou, a agência, a marca, o criador, né? O parceiro ali que vai conseguir te auxiliar nesse processo, entender melhor essa evolução e conseguir direcionar. Porque tudo que a gente quer com a mensuração é não ter problemas e não cair nesses problemas, né? Então, é mais ou menos assim que eu penso. Cocriação é um desafio, né, Gabi? Eu acho que a cocriação é onde todos queremos chegar, né? Mas eu acho que existem cenários, como o Rafa falou, pô, eu vou ter uma campanha imensa de 100 criadores, eu não tenho como fazer uma cocriação real, não vai acontecer. Eu acho que o primeiro passo para a cocriação é a liberdade criativa. Obviamente, toda marca tem suas regras, tem seus parâmetros de comunicação, mas ninguém conhece melhor aquela audiência e o comportamento daquele público do que o próprio creator. É ele que, desde o minuto que ele é pequeno até quando ele cresce, mas com 10 mil seguidores, ele está lá, ele quer olhar para o alcance dele, para as visualizações, para as interações, conversar com o seu público. Então ele está sempre atento para o desempenho do seu conteúdo. E naturalmente ele começa a entender que tipo de linguagem funciona. Ou até é uma métrica, mas que o pessoal não olha como uma métrica. A duração do vídeo. Cara, eu sei que para o meu tipo de conteúdo, para o meu tipo de público, passou de 30 segundos, não faz sentido. E isso Então, precisa ser relevante na hora E isso, exato, e ele precisa ter essa voz. Então eu falo liberdade criativa não é fugir do briefing, não é criar um texto totalmente fora dos claims da marca. Não, mas é entender que se meu público funciona em 30 segundos e ele converte, ele performa bem, 10 claims de marca ou de produto não vão funcionar no meu público. Talvez dividindo em conteúdos. Então, esse conhecimento do próprio conteúdo é o influenciador que tem. O conhecimento da marca e do que ela quer atingir com a comunicação é a marca que tem. Então, eu acho que se a gente não conseguir chegar no nível de cocriação real, oficial, que pelo menos a gente tenha uma troca com certa liberdade criativa para os dois lados. Que o briefing não seja literalmente um texto corrido, entre aspas, que o influenciador tenha que ler olhando para a câmera. Pelo amor de Deus. A gente vê muito. Vou pegar um exemplo, não vou citar marcas, óbvio, que ele não precisa expor 10 produtos da mesma linha num vídeo Reels. Caramba. Isso não vai funcionar, não existe naturalidade, não existe texto que encaixe 10 produtos. A falta de performance na mensuração. Exato. Vai E qual é o impactar o objetivo resultado. desse conteúdo para poder falar de tanto produto ao mesmo tempo? O que você quer com ele? Você quer saber se vai vender qual produto melhor? Não vai saber. Você não vai saber. Não vai ter como. Exato. Mas assim, um briefing travado atrapalha muito o dia a dia da construção daquele conteúdo, porque quando a gente pega um briefing da marca, tá ali todo travadinho, tem que seguir roteiro, ou às vezes são 7 páginas para falar de todo como é que a marca se comunica. Tá. E daí?
Porque quem vai comunicar isso não vai ser a marca, quem vai comunicar isso vai ser o creator. Então, tem muito... E o creator para a audiência dele. Para a audiência dele. Então, se ele sair do fluxo de trabalho que ele já faz, se ele melhora a qualidade do conteúdo dele em 1%, a audiência percebe e vai ter impacto no resultado final. Então, trabalhar com o criador pode trazer de potencial criativo, não é deixar ele fazer o que ele quiser, claro, mas é acreditar nesse potencial criativo, como você falou, e construir isso em conjunto, porque temos metas para poder serem cumpridas também. E se não der certo, é uma falha que pode acontecer. Eu sou muito a favor da cultura da falha, a gente tem que errar para poder aprender. Claro. E no final das contas, a gente vai evoluindo num trabalho de longo prazo, contínuo. Um trabalho de parceria com o creator. Parceria, exato. Porque a marca está se relacionando com uma pessoa. Por mais que, de repente, a gente fale, não, mas o creator tem que ser uma empresa hoje em dia. Cara, é uma pessoa que está ali. É uma pessoa que começou do nada, do zero, está construindo o seu legado a partir daqui. E na era da influência, pessoas se identificam com pessoas. Perfeito. A gente está nessa era da comunicação. Pessoal, estamos quase fechando. Eu queria lançar um desafio para cada um aqui. Começar pela Ana. Ana, vamos lá. Qual foi o seu grande desafio até hoje em mensuração com clientes da Sprout, na Spark? E uma dica prática para quem está nos assistindo. Olha, o meu maior desafio todos os dias em questão de mensuração é educar os clientes sobre o que é mensuração. Então, a gente tem mais de 200 clientes e muitos deles chegam na gente falando, olha, eu quero a plataforma para mensurar um influenciador que eu gosto e a minha métrica vai ser a taxa de engajamento. E aí ele não sabe como que a plataforma calcula a taxa de engajamento, se a taxa de engajamento é importante dentro do contexto daquela campanha. Então, a minha maior dificuldade é dizer para o cliente que ele precisa abrir um pouco a mão de olhar a taxa de engajamento, sendo que tem outras métricas como essa. E aí, eu envolvo a dica que é mostrar mesmo, e eu mostro para o cliente o contexto, seja de um assunto, para saber quantas pessoas estão falando sobre aquilo, onde estão falando, mostrar para o cliente a potência do influenciador, então olhar para o influenciador não pelo gosto dele, mas olhar os conteúdos dele, ver o conteúdo que costuma viralizar, ver como a gente consegue entrar dentro daquela conversa do influenciador e os dados, o demográfico do influenciador e o contexto, que às vezes eles querem colocar um influenciador gigantesco, premium, que fala sobre artigos de luxo porque ele gosta, e no final quem usa o produto dele é o pessoal que está na periferia, sabe? Então são coisas que destoam muito e com a ferramenta a gente consegue alcançar. Usem uma ferramenta. Gabi, um grande desafio seu, se não o maior, em mensuração com algum cliente na Spark e uma dica prática. Bom, a gente estava até em off já falando desse case, mas eu acho que a Ana falou uma palavra que me bateu, é contexto. E contexto eu ponho de uma maneira mais ampla. Qual é o papel da influência dentro da sua estratégia de marketing, de comunicação e de negócio, inclusive? Por quê? Você não vai fazer influência, só influência, você vai fazer influência, você vai comprar ads na mídia digital. Se você for um grande player, você de repente vai fazer televisão. Você vai ter outros meios de comunicação. Você vai ter uma comunicação via CRM, com uma base de clientes do seu e-commerce, se for um e-commerce. E para mim, a chave é entender o papel de cada canal. Muitas vezes se olha para cada canal e diz, esta campanha é de awareness. Mídia faça awareness, influência faça awareness, não sei o que faz awareness. Todo mundo se matando ali pela mesma visualização da mesma pessoa. Você vai falar de frequência. Cara, você não está medindo a frequência correta porque você teve a frequência de eu sigo o Rafa, mas eu vi seu anúncio, mas eu vi você na televisão. E eu estou empilhando questões em objetivos semelhantes. E trazendo esse case de mensuração, eu estava comentando, a gente tem um grande cliente aqui na Spark, que hoje nós gerenciamos um hub de dados que envolvem dados de anúncios em mídia, dados de anúncio em out of home, dados de marketing de influência, tanto orgânico como pago, com mídia paga em cima de influência exclusivamente, dados de venda de produtos, dados de seeding de promoções, dados de sentimentalização de comentários, seja em página proprietária, anúncios, ou no perfil dos influenciadores. Então, com tudo isso, vou voltar para o ponto lá do Rafa, que são aquelas ondas do rádio ali,
quando a gente consegue fazer isso, conversar um com o outro, a gente consegue entender o papel de cada canal. Então, acho que o grande desafio hoje do mercado é entender o papel de cada canal. Boa. E uma dica, eu vou repetir isso de novo, gente, mas pensem claramente no objetivo que vocês querem com cada ação. Uma ação pode ter 2 se houverem momentos separados, direcionais separados, mas sem objetivo não existe mensuração. É um monte de número que não te responde nenhuma pergunta. Se você não fez a pergunta no início, os números não vão te responder nada no final. Excelente. Vamos fechar aqui com o Rafa. Olha, eu diria que hoje tem vários desafios, né? Que a gente acaba enfrentando. O objetivo, claro, que a gente tem que lembrar o objetivo. Mas, assim, no contexto do criador, né? Sendo parte hoje negociadora do criador de conteúdo, a gente tem tido muita complicação, às vezes, das marcas observarem dentro da precificação que está sendo apresentada, falar, não, mas esse valor vai dar um CPM tal, de um valor tal, disso daqui e tal, e tudo mais. Aí a gente cai na estrutura de que aquele criador cabe certinho todos os valores da marca, mas ele não vai ter, de repente, aquele alcance. E aí vem a dica. Vamos trabalhar mídia casada, né? Vamos trabalhar ali com... Você está contratando o asset é perfeito para você. Por que você vai deixar esse asset para lá, sendo que você pode torná-lo algo maior do que ele é? Seja para poder atingir melhor aquela comunidade do próprio criador, seja para poder trazer para outros usuários aquele conteúdo que vá servir como resultado. E assim, muitas empresas pequenas têm feito isso, tem gerado um baita resultado, e eu não estou vendo os grandes players fazendo. Eu vejo os pequenos transformando isso e conseguindo... Porque assim, você faz um reel, o reel não vai vender. Mas se você faz um reel numa mídia, você consegue entender a retenção desse vídeo, saber se tem um bom resultado, você consegue ter o clique para saber se essa pessoa converteu ou não, para onde ela foi, de onde ela veio. Então, olhar um pouco mais para o criador como um asset criativo, não só de dados, não só de números, e trabalhar esse número casado com outros investimentos que se faz dentro do pool de marketing possíveis, né? Animal. Pessoal, estouramos aqui nosso tempo. Espero que todos tenham gostado desse painel de mensuração. Espero que a gente tenha ajudado você que trabalha no time de marketing, uma agência de publicidade, a clarear um pouquinho as ideias com os nossos grandes especialistas. Obrigado, Rafa. Obrigado, Ana. Obrigado, Gabi, por terem topado estarem aqui conosco. E bora lá que o CMO Summit Online só está começando.